Pessoal, estamos no nosso segundo bloco de termos de oração. Eu vou relembrar o que a gente viu no primeiro bloco. A gente viu sujeito, tipos de sujeito, tipos de predicado e entrei nos termos integrantes. Lembre comigo. Ah, Tiago, por que sujeito e predicado são chamados de termos essenciais da oração? Eles são chamados de termos essenciais porque sem eles a oração não existe. Mas aí eu já fiz aquele comentário, né? Sem o predicado não existe oração. Sem sujeito existe? Existe. Mas 99% das orações trazem sujeito. Os casos de orações sem sujeito, nós citamos no primeiro bloco. Verbo haver com o sentido de existir, detalhe, verbos que são impessoais, verbos que não têm sujeito, devem ficar na terceira pessoa do singular, não podem ir ao plural. Então, havia muitas pessoas na sala, verbo haver com o sentido de existir, não pode ir ao plural. Verbo haver indicando tempo passado, há 2 anos que eu vim morar aqui, verbo haver indicando tempo. Verbo haver com o sentido de ocorrer, houve acidentes na estrada, sem sujeito. Né? Verbo fazer indicando tempo, faz muitos anos que não viajo. Né? Verbo que indica fenômeno da natureza, chover, relampejar, trovejar, nevar, ventar, são verbos que também não trazem sujeito, salvo se estiverem no sentido figurado. Né? Então nós temos tudo isso, né, como você já viu, tipos de sujeito, sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, sujeito indeterminado. Vimos também predicado, quais são os tipos de predicado, predicado verbal, nominal e verbo nominal. Característica do predicado verbal, traz um verbo que não é de ligação, chamado de verbo significativo ou nocional, certo? Também temos o predicado nominal, formado por verbo de ligação mais predicativo do sujeito. E temos o predicado verbo nominal, formado por um verbo que não é de ligação, mais predicativo do sujeito. É uma mistura do predicado verbal com o predicado nominal, né? Então aquela história, eu comprei um livro, eu vou colocar uma frasinha que a gente pode misturar e mesclar em todas as situações. Olha, eu cheguei animado. Eu cheguei, ponto. Eu cheguei, ponto. Isso é predicado verbal. Cheguei, né? Lembrando que o predicado é tudo aquilo que sobra quando eu retiro o sujeito. Eu cheguei, tirei o sujeito, ficou cheguei. Esse verbo não é de ligação, é um verbo intransitivo. Então, o predicado é verbal. Mas se eu disser assim, eu sou animado, sou é verbo de ligação. Animado é uma característica minha, né? Então eu tenho um verbo de ligação, mais uma característica minha, isso é predicado nominal. Mas e se eu digo assim, eu cheguei animado? Agora eu misturei o verbo intransitivo, que é característica do predicado verbal, com animado, que é uma característica minha, né? E é uma marca do predicado nominal. Então eu misturei a marca do predicado verbal com a marca do predicado nominal. Então vamos lá. Eu cheguei, predicado verbal. Eu sou animado, predicado nominal, verbo de ligação mais predicativo. Eu cheguei animado, o verbo não é de ligação, mas eu tenho um predicativo. Então o predicado vai ser verbo nominal. Tudo bem? Beleza. Fechamos aí a parte de predicado. Mas eu entrei no bloco anterior nos termos integrantes. Objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva. Lembrando, Tiago, objeto direto, aquele que está ligado diretamente ao seu verbo, né? Objeto indireto, aquele que se liga ao verbo por meio de uma preposição, falei também de complemento nominal, aquele termo que aparece ligado a um adjetivo, a um advérbio ou a um substantivo abstrato. E agora agente da passiva. O que é agente da passiva, Tiago? Agente da passiva é um termo muito parecido com objeto indireto, muitas vezes com complemento nominal, mas você tem que notar que a oração está na voz passiva e esse termo vai praticar a ação. Por exemplo, o carro foi comprado pelo diretor. O carro foi comprado pelo diretor. Pessoal, quem é o sujeito dessa oração?
o carro. Mas esse carro aí, ele comprou alguém, foi? Não. Ele foi comprado. Então o sujeito é um sujeito paciente. O que é um sujeito paciente? É aquele que não pratica ação, mas recebe ação, né? Então, o carro foi comprado pelo diretor, o carro é o sujeito paciente. Só que quem é que pratica a ação nessa voz passiva? Tiago, mas como é que você sabe que é voz passiva? Eu sei que é voz passiva porque o sujeito, ele não pratica a ação, ele recebe a ação, né? Quando o sujeito recebe a ação, a oração está na voz passiva, na voz passiva, tudo bem? E quem é que praticou a ação nessa voz? O carro foi comprado pelo diretor. O diretor praticou a ação. Então, pelo diretor, é o agente da voz passiva. Lembrando que a agente da passiva, em 90% dos casos, é formado pelo verbo, pela preposição por, né? Mais uma palavra qualquer, né? Um substantivo. Preposição por mais substantivo. Essa preposição por pode ser contraída com o artigo o e fica pelo, ou com o artigo a, pela, ou os plurais, né? Pelo, pela, pelos, pelas. É marca do agente da passiva. Tudo bem? Vimos aí termos integrantes. E termos acessórios, Tiago? Aposto, vocativo, adjunta nominal e adjunta adverbial. Tiago, e aposto? Aposto é um termo que geralmente aparece entre vírgulas para explicar melhor um termo anterior. Exemplo, João, vírgula, filho de Pedro, vírgula, viajou. Olha, eu poderia simplesmente ter dito João viajou, mas eu coloquei entre vírgulas que não foi qualquer João, foi João, filho de Pedro. Então, filho de Pedro é um aposto que explica melhor a palavra João. Por isso, aposto é um termo explicativo. Pode aparecer entre vírgulas? Pode. Pode aparecer após 2 pontos? Pode. Olha, só te desejo uma coisa. 2 pontos. Sucesso. Sucesso está explicando melhor a palavra coisa que apareceu anteriormente. Só te desejo uma coisa, 2 pontos, sucesso. Sucesso é o aposto que explica a palavra coisa, certo? Então, aposto é aquela palavra que vai explicar melhor uma palavra anterior, só que existem vários tipos de aposto, né? Aposto explicativo, nesses 2 casos que eu citei para vocês, é um aposto explicativo, mas existe um aposto também resumitivo. Como é que é isso? João, Pedro, Maria, José, todos viajaram. Todos, esse pronome indefinido, está resumindo as palavras que eu coloquei anteriormente. A palavra todos é um aposto resumitivo, certo? Um aposto resumitivo. Tudo bem? Beleza. Existe o aposto enumerativo também. Eu irei à feira comprar 3 produtos, 2 pontos. Frutas, verduras, legumes. Então aí eu tenho um aposto resumitivo, aposto enumerativo, desculpa, um aposto enumerativo, porque eu anunciei que iria enumerar. Eu anunciei que iria enumerar. Também existe o aposto especificativo. Esse é um aposto bem raro, né? Então, quando eu digo assim, olha, a cidade de Recife é bela. De Recife é o aposto de cidade. Tiago, como é que eu sei? Eu sei porque sempre que eu encontrar um exemplo de uma palavra associada a essa palavra, que é mais geral, esse exemplo vai ser um aposto especificativo. Então, quando eu digo a cidade de Recife é bela, Recife é um exemplo de cidade. Se o Recife é um exemplo da palavra cidade, Recife vai ser um aposto especificativo. Bom, existem vários tipos de aposto. Eu quero que você saiba o conceito. Aposto é um termo que vai explicar melhor, geralmente, uma palavra já colocada na frase. Tudo bem? Bom, mas e vocativo, Tiago? Vocativo é um chamamento. Exemplo, professor, vírgula. Lembrando que o vocativo sempre vai ser isolado por vírgula, né? Professor, vírgula. O exercício é de que página? Está lá o aluno me chamando e perguntando. Professor, vírgula, o exercício é de que página? Professor é um vocativo.
Isto é, eu utilizei a palavra professor para chamar a atenção do aluno. Para chamar a atenção do aluno. Tudo bem? Da mesma forma, João, vírgula, você vai ao cinema conosco? João é um vocativo, sempre separado por vírgula. Tiago, então quer dizer que o vocativo é um chamamento? É. Então o vocativo só vai ser representado pelo nome de uma pessoa? Não. Pode ser o nome dela, pode ser o apelido dela, pode ser o sobrenome, pode ser o nome da profissão dessa pessoa, como eu fiz. Professor, vírgula, tarará, tarará. Então pode ser. O vocativo também pode ser representado pelo nome de um objeto. Na literatura isso acontece bastante, né? Exemplo do poema de Fernando Pessoa, quando ele diz lá: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Olha, Fernando Pessoa ele falou com o próprio mar. Ele estava falando com o próprio mar. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Então quando ele diz aí, ó mar salgado, ele coloca uma vírgula logo após, né? Depois você confere aí na internet. Tá lá, poema do Fernando Pessoa. Ó mar salgado, vírgula, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Isto é, estava lá, Fernando Pessoa pensativo, na beira do mar, olhando lá, olha, e conversando com o mar. Estava lá, ó mar salgado, vírgula, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Então, ó mar salgado é um vocativo. Ele chamou a atenção do mar. Tudo bem? Beleza? Entendido isso? Fácil demais, né? Bom, Tiago, adjunto nominal. Bom, o adjunto nominal, ele é representado por artigo, adjetivo, pronome, numeral ou locução adjetiva. O adjunto nominal vai funcionar assim. Eu vou colocar uma frase aqui para você entender como é que funciona o adjunto nominal. Mas antes de a gente entender, entenda o seguinte. O nome adjunto, adnominal, ad é um prefixo que significa junto. Tiago, o que significa adjunto adnominal? Junto, junto, junto do nome. Quem criou essa danada dessa nomenclatura, queria dizer para você que o adjunto nominal está junto, muito junto, de um nome. Que nome, Tiago? Substantivo. O adjunto nominal é representado em termos de classes gramaticais, é representado por artigo, adjetivo, pronome numeral, locução adjetiva. Essas classes gramaticais, quando estão ligadas a um substantivo, vão ser chamadas de adjunto adnominal. Adjuntos adnominais, né? Então, olha, exemplo. O pequeno irmão de Pedro fez a prova. Olha, vamos destacar aí irmão, que é o substantivo. Aí, o pequeno irmão. O é um artigo que está ligado à palavra irmão. Pequeno é um adjetivo que está ligado à palavra irmão. Mas era o irmão de quem mesmo? De Pedro. De Pedro é uma locução adjetiva. O que é locução adjetiva, Tiago? Duas ou mais palavras que fazem o papel de um adjetivo. Veja que de Pedro está caracterizando o irmão, né? Então, o pequeno irmão de Pedro. O é um artigo, pequeno é adjetivo, de Pedro é uma locução adjetiva. Tanto o artigo como o adjetivo e também a locução adjetiva estão exercendo a função de adjuntos adnominais que estão ligados a um substantivo, certo? Então é assim que funciona o adjunto nominal, simples assim. O grande problema do adjunto é quando a gente tem que diferenciar do complemento. Mas isso eu já falei para vocês. Como diferenciar adjunto de complemento. Tudo bem? Perfeito? Adjunto adverbial. Bom, o adjunto adverbial, ele sempre é representado por circunstâncias. Tiago, quais são as circunstâncias? Bom, as circunstâncias que um adjunto adverbial pode desempenhar geralmente são as mesmas que um advérbio desempenha. Quais são elas? Lugar, tempo, modo, intensidade, afirmação, negação, dúvida, são 7. Vou repetir. Lugar, vou na minha água aqui.
lugar, tempo, modo, intensidade, afirmação, negação, dúvida. São as principais circunstâncias de uma adjunta adverbial. Mas o adjunto adverbial também pode indicar causa. Quando eu digo ele morreu de tuberculose. De tuberculose é adjunto adverbial de causa. Meio. Ele viajou de trem. De trem é adjunto adverbial de meio. Foi o meio que ele utilizou para viajar. Instrumento. Eu escrevi com a caneta. Com a caneta, adjunto adverbial de instrumento, que a caneta foi o instrumento utilizado para que eu pudesse escrever. Adjunto adverbial de preço. Comprei o blazer por R$300. R$300, o preço do blazer. E aí, por R$300, adjunto adverbial de preço. Então entenda. Adjuntos adverbiais devem trazer valores circunstanciais. Lugar, tempo, modo, intensidade, afirmação, negação, dúvida, instrumento, causa, meio, preço. Tudo isso é circunstância desempenhada por uma adjunta adverbial. Só que... Você assustou o diretor? Não, né? Só que, entenda. Se eu tiver uma adjunta adverbial após um verbo, há um grande risco de vocês confundirem o verbo com o verbo transitivo indireto, quando, na verdade, o verbo seria intransitivo. Então, observe essa frase aqui. Eu irei ao cinema. Eu irei ao cinema. Pessoal, ao cinema... Ao cinema trouxe uma preposição a. Olha, quem vai a algum lugar. Está aqui a preposição, certo? Tiago, mas se o verbo pediu preposição não é verbo transitivo indireto, não? Nem sempre é verbo transitivo indireto. O verbo que pede preposição nem sempre é verbo transitivo indireto. O grande problema é que colocaram na nossa cabeça isso. E para tirar da nossa cabeça isso é difícil. Entenda. Verbo que pede preposição pode ser verbo transitivo indireto? Veja, em 90% dos casos, o verbo que exige preposição é verbo transitivo indireto. Mas o que é que pode acontecer? Pode acontecer de o verbo pedir preposição e o que está após ele não ser complemento. Lembra que eu só posso dizer que o verbo é verbo transitivo indireto se o que está após ele é um complemento. Mas quando eu digo, eu irei ao cinema indica o quê? Indica lugar. Lugar é uma circunstância desempenhada por um adjunto adverbial. Se é uma circunstância desempenhada por um adjunto adverbial, adjunto adverbial não é complemento. Se eu digo, eu irei ao cinema não é o complemento do verbo ir. Porque complementos só são dois. Objeto direto e objeto indireto. Complemento, olha, coloque na sua cabeça agora mesmo. Complementos verbais só são dois. Objeto direto e objeto indireto. Adjunto adverbial não é complemento. Então, se eu digo eu irei ao cinema não complementa o verbo ir. É apenas o adjunto adverbial que indica o lugar aonde eu irei. Eu irei ao cinema. Quer dizer que só pelo fato de ao cinema ser adjunto adverbial, o verbo ir não pode ser verbo transitivo indireto? Não. Vai ser um verbo intransitivo. Então, olha o cuidado que você tem que ter com isso aí. Certo? Meu diretor, quanto tempo eu tenho nessa minha aulinha? 10 minutos? Tem mais 10. Tem mais 10. Mais 10 minutos. Né? Beleza. Já tem 20. Então, faltam 10 minutos aí, olha. Pessoal, então vamos lá. Já que eu tenho tempo com vocês, vamos entender o seguinte. Tiago, você falou de termos integrantes. Falei. Os termos integrantes eram quais mesmo? Objeto direto e objeto indireto. Então vamos lá. Peguei os dois agora, certo? Objeto direto e objeto indireto. Vou colocar os dois em um mesmo pacote. Está aqui o meu pacote, minha sacola. Coloquei os dois aqui, olha, dentro da sacola. Que sacola é essa, Tiago?
a sacola dos complementos verbais. Objeto direto e indireto são os complementos verbais. Aí eu tenho outra sacola, a sacola do complemento nominal. Complemento nominal está sempre complementando um adjetivo, um advérbio, um substantivo abstrato, desde que esse complemento nominal não seja agente, seja paciente, como a gente comentou. Então, olha, Tiago, adjunto adverbial pode aparecer com preposição antes, é? Pode. Só que o adjunto adverbial, mesmo com a preposição, ele não pode ser visto como um complemento do verbo. Então vamos lá, eu vou pegar duas frases aqui para a gente analisar. A primeira é, eu assisti ao filme. Pessoal, analisa comigo. Eu, sujeito, assisti ao verbo. Como eu tinha dito, o verbo assistir com o significado de ver é um verbo transitivo indireto. Eu assisti ao filme é objeto indireto. Poxa, Tiago, mas olha, como é que você sabe que ao filme é objeto indireto e não adjunto adverbial? Porque entenda, filme é um lugar? Não. É tempo? Não. É modo? Não. É intensidade? Não. É afirmação? Não. É negação? Não. É dúvida? Não. É causa? Não. É meio? Não. É instrumento? Não. É preço? Não. Isto é, ao filme, a palavra filme não indica uma circunstância. Se não indica circunstância, ao filme, como trouxe preposição antes, é apenas um objeto indireto. Ao filme é apenas um objeto indireto. Perfeito quanto a isso? Agora, se eu digo eu irei ao cinema, como eu tinha dito, ao cinema, apesar de ter a mesma estrutura de ao filme, ao cinema não é objeto indireto. Por quê, Tiago? Porque ao cinema indica circunstância. Circunstância de lugar. Se o termo indica circunstância, com certeza o verbo não é verbo transitivo indireto, mas é um verbo intransitivo. Outro exemplo. Liguei para alguém e disse assim, olha, eu já cheguei à oficina. Eu já cheguei à oficina. Pessoal, quem chega, chega a algum lugar. Como eu disse, eu cheguei à oficina, a oficina foi o lugar aonde eu cheguei. Então, a oficina é adjunto adverbial de lugar. Se é adjunto adverbial de lugar, o verbo chegar é um verbo intransitivo. Da mesma forma, eu viajei de trem. De trem é um adjunto adverbial de meio. E o verbo viajar? Verbo intransitivo. Ah, Tiago, mas não apareceu a preposição de? Isso aí não interessa. O que interessa é que de trem é o adjunto adverbial de meio. Então, o verbo viajar é um verbo intransitivo. Tiago, é verdade que um verbo que, na maioria dos casos, é VTD, verbo transitivo direto, ele pode se transformar em um verbo intransitivo? Sim. Olha, eu comi uma maçã. Eu, sujeito. Comi é o verbo. Quem come, come alguma coisa. Eu comi o quê? Eu comi uma maçã. Uma maçã é o objeto direto do verbo comer, certo? Agora, se eu digo assim, olha, pessoal, vamos lá, nessa ordem. Eu comi muito ontem. Eu, sujeito, comi muito. Muito é adjunto adverbial de quê? Intensidade. Quando eu comi muito? Ontem. Ontem é adjunto adverbial de tempo. Como após o verbo comer nessa oração não apareceu complemento, mas só adjuntos adverbiais, o verbo se transformou em um verbo intransitivo. Então, repete comigo, por favor, concentra neste momento, deixa tudo que você está fazendo nesta hora. O papagaio está falando, o cachorro está latindo, sua sogra está do lado falando, ou sua mãe está pedindo para você ir tomar o café ou comer o seu pão, e esquece isso. Mãe, espera um pouquinho aí. Minha sogra, senta ali um pouquinho. Manda a sogra esperar. Manda a mãe esperar, o papagaio. Veja. O verbo comer na frase eu comi uma maçã, o verbo é verbo transitivo direto. Por quê? Porque entre o verbo e o complemento não há preposição.
Eu comi o quê? Uma maçã. Entre o verbo comer e uma maçã não há complemento. Não há complemento, olha. Não há preposição, complemento a. Vou repetir. Eu comi uma maçã. Eu, sujeito, comi o verbo. O quê? Uma maçã. Entre o verbo e o seu complemento não há uma preposição. Se não há uma preposição entre o verbo e o complemento, o verbo é verbo transitivo direto. Beleza? Mas a frase agora é: eu comi muito ontem. Eu comi muito. Muito é o quê? Intensidade. Ontem, tempo. Eu só tenho um adjunto adverbial de intensidade e um adjunto adverbial de tempo. O verbo que era VTD na frase eu comi uma maçã, na frase eu comi muito ontem, passa a ser um verbo intransitivo. Então a transitividade de um verbo depende essencialmente do contexto. Se o meu diretor pergunta aqui, Tiago, você comprou o livro? Na pergunta do diretor, o verbo comprar é VTD, verbo transitivo direto, um livro é objeto direto. Mas a minha resposta para o diretor foi, sim, comprei, ponto. Na minha resposta, o verbo comprar deixou de ser verbo transitivo direto, passou a ser um verbo intransitivo, porque eu não coloquei complemento. Tira da tua cabeça que verbo intransitivo é o verbo que tem sentido completo, porque isso nem sempre acontece. A definição de verbo intransitivo não é a definição de verbo que tem sentido completo, não é isso. Definição de verbo intransitivo é verbo que não pede complemento, mas ele pode aparecer seguido por um adjunto que é adverbial. Então tem que ter esse cuidado aí. Tudo bem? Então já trabalhamos com tudo, termos essenciais da oração, termos integrantes e termos acessórios. Repete comigo, termos essenciais, sujeito e predicado. Termos integrantes, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva. Termos acessórios, aposto, vocativo, adjunta nominal, adjunta adverbial. Tudo bem? Beleza? Vamos ficar por aqui? Esse foi o nosso segundo bloco, tratando sobre termos da oração. No próximo bloco, nós trabalharemos, quase que não sai, com exercícios. Até o próximo.